Audiolivro. Título: O Astro Intruso e o Novo Ciclo Evolutivo da Terra. Ditado pelo Espírito Ramatiz. Psicografado por Urtan de Shida. Julho de 2004. Parte 3. Pergunta: desculpe a insistência, mas então a Terra no próximo ciclo não será uma escola mais aprimorada? Ramatiz: será, claro que sim. Sofrerá importantes reformas que a tornarão uma escola com mais recursos, tal qual um educandário que inaugura laboratórios, centros de informática, teatro de grande capacidade para conferências, e outros benefícios que permitem aos antigos e novos alunos melhor aprenderem e desenvolverem suas respectivas habilidades. Entretanto, inúmeras imperfeições humanas continuarão existindo, principalmente entre os novos alunos originários de escolas mais distantes, e entre alguns que desembarcarem do astro intruso. Quando o astro intruso passou pela última vez, há 13.000 anos, também realizou forte procedimento higienizador no planeta, e muitos benefícios foram implantados pela espiritualidade e por aqueles que migraram para a Terra trazendo novos conhecimentos, os quais formaram a nova humanidade atual. Então lhes pergunto, qual o resultado? Basta ver o que acontece hoje no planeta para verificar que o livre-arbítrio não foi bem utilizado. O que significa que não basta erguer uma escola altamente equipada se parte dos alunos, por conta própria, por meio de um livre-arbítrio desequilibrado, resolve destruí-la em verdadeiros atos de vandalismo. E foi o que fizeram e estão fazendo, principalmente com a natureza. Da mesma forma que no final do último ciclo, falava-se de uma terra promissora no futuro após a passagem do astro intruso. Acreditava-se que o atual ciclo seria pleno de paz e de realizações espirituais. Houve evolução? Sim, porque mesmo que a matéria perecível seja danificada, o espírito sempre evolve, mesmo que aprendendo com o erro. Pergunta: e por que a espiritualidade não detecta isso antes deles reencarnarem? Ramatiz: porque todos merecem novas chances quando pedem, e a Terra se configura como uma escola apropriada para esses casos. A espiritualidade não pode pré-julgar os atos daqueles que vão encarnar, e abandoná-los sem que tenham novas oportunidades. Já pensaram se todos antes de encarnar fossem pré-julgados? O aprendizado não ocorreria, não seriam dadas chances às manifestações do livre-arbítrio. Se fosse desse último modo, onde estaria a caridade para os espíritos novos e o perdão para os faltosos? O que mostra que Deus tem uma infinita fé em seus filhos, mas a recíproca nem sempre é verdadeira. Impedir essa sequência natural dos fatos seria também o mesmo que proibir que crianças analfabetas ingressassem na escola, alegando-se que elas nunca conseguiriam aprender por não saberem ler. Seria não somente uma contradição, mas ainda um ato egoísta e sem propósito, pois não se estaria concedendo as oportunidades de crescimento que elas tanto precisam, na escola adequada. E a Terra é a escola adequada para os espíritos primários em evolução que migram de vários outros orbes. Pergunta: então desejar a Terra em outra dimensão seria o mesmo que fechar a escola primária, impedindo o ingresso de novos alunos, e transformando-a num curso superior que apenas poucos se beneficiariam, por se acharem com esse direito? Ramatiz: desejar a transformação da Terra em plano de luz, para depois imaginar o reencarne nela, é despontar certo egoísmo, tendo em vista estar esquecendo dos irmãos de outros orbes que dela precisam para continuar seus processos evolutivos. E egoísmo significa imperfeição, com a qual não estariam preparados para encarnarem em planetas mais sutis de outra dimensão espiritual. Quem deseja viver em planos de luz não pensa na matéria, mas em evolver espiritualmente, e, pelo mérito, atingir altos parâmetros do éter, onde não se vive mais a ilusão dos ambientes densos. Pergunta: por que tantos avisos quanto à chegada do astro intruso? Ramatiz: porque ainda há tempo para que muitos reflitam sobre seus atuais momentos do espírito e vençam suas imperfeições, não sintonizando mais com aquele orbe higienizador. Trata-se de um processo muito difícil para cada um, mas que precisa ser realizado, pois ainda há tempo. Caso contrário, não haveria necessidade de avisos sobre a chegada daquele corpo celeste. Capítulo 2 sobre o astro intruso. Pergunta: pode nos descrever o astro intruso e sua função primordial? Ramatiz: muito se tem comentado,
no âmbito dos estudos espiritualistas, sobre o astro intruso que se aproxima da Terra. Por apresentar uma força magnética extremamente rudimentar e grosseira, ele, à medida que vai passando ao largo de planetas habitados situados em sua trajetória, atrai para sua esfera espíritos sintonizados com vibrações inferiores. Espíritos esses que não conseguiram atingir o desenvolvimento necessário ao processo evolutivo, e cujo renascer em planetas ainda primários se faz categórico. Esse mecanismo de atração concedeu ao astro a denominação de planeta chupão, sendo que outros nomes como planeta inferior, planeta higienizador, ou globo etéreo, também são aplicados. Mas o importante é entender o real sentido de sua existência. A princípio, o conceito de astro é um corpo celeste, que pode ser uma estrela, um planeta, um satélite ou um cometa. Independentemente de sua forma, ou dele ter ou não luz própria. Mas, por outro lado, o nome planeta é mencionado, até intuitivamente, por razão específica. O astro intruso, se visto sob o prisma limitado do sistema solar, assemelha-se a um enorme cometa, que atravessa o espaço sem estar circunscrito à fronteira hipotética da região. Entretanto, trata-se de um planeta, se referenciado a partir de Sol cósmico, centro na Via Láctea onde se processam os comandos mentais dos espíritos de luz, que plasmam o desenvolvimento de novos sistemas solares, protoplanetas e condições evolutivas diversas também para a galáxia. E justamente pela órbita desse planeta corresponder a 6.666 anos terrestres, em elevadíssima velocidade de escape, sua trajetória inclui inúmeros sistemas solares. Em seu caminho, ele vai absorvendo entidades espirituais não apenas da Terra, como ainda de outros planetas similares, abrigando-as em sua estrutura energética etérea 3.200 vezes maior que a aura terrestre. Assim como ele existem outros astros intrusos que percorrem a Via Láctea com as mesmas funções. Dessa forma, seu trabalho cósmico apresenta aspecto duplo. Não apenas o de servir de morada evolutiva de inúmeros espíritos, como de transportá-los de volta a seus planetas de origem quando alcançam a devida evolução. Além do que, muitos desses espíritos ainda não preparados para o retorno, porém já com certo grau de evolução que não os permita permanecer no astro, serão distribuídos por diversos planetas, de outros sistemas solares, para que lá continuem suas jornadas. O que implica ser o astro intruso um importante instrumento de estágio evolutivo, mas também de fluxos migratórios, assumindo o aspecto de enorme ônibus cósmico, destinado ao transporte de espíritos em evolução, cujas entradas e saídas serão determinadas pelas sintonias vibracionais que apresentam, por ocasião da passagem desse imenso veículo pelos diversos planetas constituídos em sua órbita. Pergunta: podemos saber quando o astro intruso tangenciará a órbita terrestre? Ramatiz: revelações sobre datas apocalípticas sempre geraram na Terra grandes tumultos. Fatos passados demonstram que simples passagens de século, ou datas estipuladas por mentes confusas, que lideravam seitas, levaram muitos ao desespero e até ao suicídio. O astro intruso é o dínamo do apocalipse, causando o cataclismo que destruirá quase que a totalidade da civilização terrena. Assim, a chegada do astro intruso deverá ser descoberta pelos próprios homens, que ficarão envolvidos por dúvidas e pela incredulidade. Se revelássemos a data, a chegada seria confirmada com anterioridade inoportuna, provocando especulações de curtíssimo prazo, agravando a situação já negativa do planeta. O caos se estabeleceria muito antes da passagem do astro, e a dor se espalharia com uma antecedência desnecessária e mesmo cruel. O que posso lhes dizer é que não tão cedo para que possam vê-lo encarnados como estão hoje, mas também não tão longe de modo que ainda tenham tempo de inúmeras encarnações regeneradoras. O tempo urge. Quanto mais cedo começarem suas reformas morais, melhor. Pergunta: esse sol cósmico do astro intruso situa-se exatamente no centro da Via Láctea? Ramatiz: não exatamente no centro, e também não é o único. Existem vários na galáxia que se constituem em verdadeiros polos administrativos regidos pela espiritualidade. Apenas cada região refere-se ao seu Sol como grande Sol central. Pergunta: o movimento de expansão do universo contribui para o afastamento progressivo entre a Terra e o astro intruso? Ramatiz: a dinâmica do universo, em expansão, produz alternâncias cinéticas, gerando encontros do astro intruso com a Terra em órbitas tangenciadas,
mas também desencontros a cada período de 6.666 anos, sendo que sua ação sobre o planeta ocorre com maior intensidade nos momentos de aproximação como o atual. É preciso lembrar, no entanto, que esses encontros já ocorreram inúmeras vezes nos quase 5 bilhões de anos da Terra, promovendo as correções energéticas e físicas necessárias ao progresso do planeta. Assim, o que vocês chamam de final dos tempos nada mais é do que o encerramento de um ciclo, e o início de outro, que renova as chances da evolução espiritual. A Terra já atravessou vários apocalipses, e muitos dos que se encontram hoje encarnados no planeta vivenciaram tais eventos no passado. Continua na parte 4.